Então, enquanto a gente procura o áudio do VAR, vamos ouvir o Felipe Luiz reclamando do fato de não ter podido se preparar para jogar com um jogador a menos. Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário como que o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi para o VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. Tetra, o que ele poderia ter feito de diferente se ficasse sabendo ali na saída do primeiro tempo que o Carrascal seria expulso? Ou que o Carrascal estava expulso? Não, é sobre o Carrascal ou sobre o trabalho do Felipe Luiz? Sobre o trabalho do Felipe. Sobre o trabalho do Felipe, independente do Carrascal ficar ou não, eu já acho que ele teria que ter feito substituição no intervalo. Porque o Flamengo competindo estava em desvantagem. Tinha bola, trabalha a bola, joga de um lado, joga do outro. Os jogos do Flamengo são assim. A gente falou no jogo contra o São Paulo, o primeiro tempo parecia que o São Paulo estava do meio campo para trás, não foi? E, novamente, o Flamengo tem a bola, mas não agride, né? Não tem... Teve um chute do Pulgar de fora da área, que desviou. Teve aquele lance do Pedro, que ele podia ter rolado, mas girou e bateu. E a cabeçada ali, né? Que um bate-rebate, foram as chances. Mas pouco pelo o número de posse de bola que o Flamengo tem, geralmente. Então eu vi alguns jogadores abaixo. Vamos dizer, o Alexandre, né? O lateral esquerdo. Você não vê muito no apoio, não vê muito construindo. Então, como ele montou uma estratégia de jogar com o Carrascal, com o Arrascaeta, com o Pedro, com o Plata, muitos jogadores mais de posse de bola do que de velocidade, o Plata um pouco, né? Faz um pouco isso, mas não é aquele ponta também, como é o Samuel Lino, como é o Cebolinha, como é o próprio Luiz Araújo, como é o Bruno Henrique. Então eu, na minha visão, olhando o que eu vi no primeiro tempo, que o Corinthians, mesmo com menos posse de bola, teve chances maiores e conseguiu neutralizar e anular mais o Flamengo, eu acho que ele poderia voltar com um time mais leve, um pouco mais de velocidade, né? Colocar um Cebolinha aberto na ponta com o próprio Ayrton Lucas, o lado esquerdo, que não funcionou, não jogou no primeiro tempo. Então, na minha opinião, no intervalo ele já podia fazer, no mínimo, 2 substituições. E durante o jogo, quando tem essa expulsão, que nesse ponto, eu acho que assim, foi legal, realmente merecia ser expulso, agrediu, só que a condução é de causar estranheza. Eu também fiquei, o cara ficou ali, o time do Corinthians ficou ali, junto, pressionando o Bidon no chão, com a mão, e ele ali escutando o VAR, escutando os capitães perto dele. O Flamengo saiu, o Corinthians continuou, demorou de voltar. Então, ali eu achei que o VAR já tinha analisado e falou, segue o jogo, erradamente. Agora ele vai para o vestiário, tem 15 minutos. Claro que veio outras imagens, ele só fez aquele protocolo ali de chamar os capitães, de falar que ia no VAR, mas ele já tinha a convicção que era para expulsar. Ele só foi ali para mostrar, para a coisa aparecer na televisão, até normal, dá uma satisfação. Mas causou uma estranheza. Foi uma bagunça o VAR, né? O gol que anulou do Memphis, não teve revisão, faltou luz, estava sem VAR. Foi uma confusão. Infelizmente, mais uma vez, foi uma confusão. Não tira o brilho do Corinthians de ter merecido a conquista. Agora, jogar com -1, da maneira que foi, ele voltando, pensando que não vai ser mais expulso, vai jogar 11 contra 11. Ele deve ter montado mesmo alguma coisa para iniciar pressionando. Isso não acontece. Então, atrapalha um pouco, atrapalha sim esse início, esse reinício
da equipe. Depois ele tentou arrumar, colocando o Paquetá no lugar do Pedro, colocando o Plata como centroavante, e eu não gosto do Paquetá aberto pelo lado direito. É a minha opinião. Eu nunca tinha visto o Paquetá fazer essa função. Já vi ele fazendo o segundo homem, ou o terceiro homem, né, de meio campo, o segundo volante, ou aquele terceiro que joga pelo lado esquerdo, ou o meia centralizado. Até centroavante. Mas meia pelo lado direito, confesso que eu não tinha visto. E não me agradou. Não me agradou. Acho que o trabalho dele não foi bom. Mas concordo. Atrapalhou sim. Uma possível reação. Não sabemos o que poderia acontecer. O jogo foi até mais equilibrado. Acho que o Flamengo até deu uma melhoradinha no jogo, mesmo o Corinthians tendo outras chances para matar ainda o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo. A alegação para demora, a alegação por parte da CBF oficial, foi de que eram 34 câmeras para serem analisadas e por isso que não foi possível ali no final do primeiro tempo. Mas para mim é uma alegação que não se justifica. Não poderiam ter deixado descer todo mundo, descerem os dois times antes de uma decisão tomada. E já que aconteceu, também não se podia dizer durante o intervalo para o Felipe Luiz, Felipe, a gente vai expulsar o Carrascal, porque o árbitro, o Rafael Klein, obrigatoriamente teria que ver o lance no monitor ali do VAR, do estádio, do campo, do gramado. Mas poderiam ter feito, aí seria bom senso, não teria problema algum, avisar o Felipe que, encontraram uma imagem, o árbitro vai analisar já para ele se preparar. Aí, vocês dois, Zezinho sabe muito bem, era o Felipe encostar no Carrascal e falar, você deu no cara? É exatamente isso que eu ia falar. Então você vai ser expulso, porque tem a imagem. Sim, exatamente isso que eu ia falar. Vamos agora sim escutar o áudio da cabine do VAR com o Rafael Klein. Pode soltar. A equipe VAR encontrou evidências de uma conduta violenta neste último lance. Eu vou ser chamado agora para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E eu vou fazer isso agora. Ok? Já está aberto para ele, tá bom? Ok. Eu vou te mostrar o ponto de contato, Klein. E depois, em velocidade de 30%, você vai ver a mão fechada, fora da disputa de bola, uma conduta violenta atingindo o queixo do adversário. Para a TV, por favor. Ok. Tu tem uma câmera aberta? Não tem câmera aberta, é a única. Ok. Não temos imagem no telão, tá? Não temos imagem no telão. Tá sem energia, não tem telão. Ok. Eu vejo o jogador fora da disputa da bola, fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. Ok? A minha decisão é cartão vermelho pro número 15, ok? Ok, conduta violenta. Conduta violenta, parte sensível. Agora, eu não sou eletricista, a queda de energia é uma coisa, às vezes, difícil de se lidar, mas com um troço tão importante, tão determinante no jogo como é o VAR, tinha que ter o backup do backup do backup do backup. Como é que cai o VAR? Como é que você fica num jogo desse tamanho, Celso? Simplesmente vários minutos da partida intercalados, porque foi mais de uma vez que caiu a energia, sem o VAR. E não é a primeira vez, né, Pri? Acho que esse é o grande problema. A gente já vem de algumas temporadas em que a arbitragem brasileira é colocada em xeque, os processos do VAR, eles são esquisitos, muitas vezes eles são equivocados. Dessa vez o processo não é equivocado, mas ele gera um estranhamento que é natural, e eu estou muito conzinho. Atrapalha sim, senhor, porque uma coisa é você se preparar para jogar no 11 contra 11, outra coisa é você se preparar para jogar no 11 contra 10, e eu acho que, assim, de novo, não tira o fato do Corinthians ter vencido por 2 gols, e poderia ter sido até mais pelo volume, pela qualidade do Corinthians, mas, querendo ou não, o Flamengo
pelo menos no meu entendimento, né? O Flamengo tem o direito de entender o porquê o protocolo ele é dessa maneira e reclamar de um protocolo que é completamente esquisito. Agora, para mim, tá? Essa encenação do VAR, além de tudo, mostra que o VAR não está pronto para dar um passo à frente. Tem um rapaz que faz um conteúdo que é muito interessante do Sou da Pita e ele fala que até esse protocolo, essa encenação do VAR, ela foi equivocada porque eles mostram o lance para ele só a 30% de velocidade. Na medida do possível, imagina o caos que não estava. O Klein escutando, além de apitar um jogo difícil, ele escutando toda hora, caiu o VAR, voltou o VAR, caiu o VAR, voltou o VAR. Opa, não tem nenhuma imagem que mostre a agressão no Carrascal. Opa, parece que acharam. E sobre isso a gente estava conversando nervoso também, em né? apitar um jogo que o país inteiro está de olho. E ainda essas intercorrências técnicas todas, é difícil também. A gente estava falando sobre isso, a comunicação ela tem que ser clara. E viu, Tetra? Eu e o Fabrício, hoje umas 2 horas atrás, a gente achou num perfil de Instagram um sujeito, um cara articulado tal, e com equipamento que parecia, eu também não sou profundo conhecedor, mas parecia ser confiável. O cara traçou a linha ali do Yuri Alberto no gol do Memphis, no gol anulado no Memphis. E olha, pelo que ele traçou, que é mais ou menos como o VAR no Brasil traça, estava em posição ali legal, ligeiramente. Mas sabe o que eu ia te falar, Teto? Não entra nessa. Não, mas sabe o que eu ia te falar? Mas o cara é o quê? Ele é corintiano? Não, ele não é. Mas não vou nem falar ele isso. Pode fazer do jeito que ele quiser. Mas o que eu quero falar com você não é nem isso. Você já imaginou a confusão que ia dar se o Paquetá faz o gol ali na grande chance que teve e empata o jogo? Sim. Você já pensou? Aí eu concordo. Não, concordo. Porque no mínimo é muito ajustado o lance. E, infelizmente, mais uma confusão com o VAR. Porque quando sai o gol, eu particularmente olhando, falei, não estava impedido não. Mas não sei, né? É ajustadinho e tudo. Eu acho que não estava. Impedido. Mas ia dar muita confusão. Se o Paquetá empata e o Flamengo, de repente, ganha nos pênaltis ou ganha no jogo, ia dar muita confusão. A gente não pode estar sujeito a esse tipo de coisa, né, Zé? Infelizmente, né? Infelizmente, o presidente começou nesse Ironicamente, na semana passada, a gente teve a apresentação das inovações da arbitragem brasileira. Infelizmente, assim, por um lado, ele teve ele conseguiu criar essa organização, né, da profissionalização dos árbitros e tal. As datas estavam aí, todos nós já sabíamos o que ia acontecer, entendeu? Mas, assim, eu particularmente não entendo, porque não é verbo. É questões técnicas, então tá bom. Então você escolhe os estádios que você pode colocar e instala, né? Porque é benéfico para o futebol, para a lisura do futebol, né? E aí você percebe nesses 2 lances do Corinthians, nesse gol e no segundo gol, que os... Rafael da Silva Alves, sim, que os bandeira 2, conseguiu errar as 2. E que os assistentes, eles estão muito mais apoiados no VAR. E eles esqueceram de bandeirar. Se você olhar o posicionamento dele lá em cima, ele está atrás do lance. Então, ou seja, ele só viu o Yuri receber a bola lá na frente. Ele não estava na linha correta, né? Então, assim, tem o VAR, deixa. Qualquer coisa o VAR vai lá e corrige. Entendeu? Então, assim, infelizmente, nós temos isso. Presta atenção no lugar dele, Ele está lá, Ele está alinhado com o antepenúltimo defensor. Mas eu acho que então, também já tem aí o hábito de ter o VAR, entendeu? Sim, já tem o hábito do VAR. Eu vou aqui, que eu achar e depois o VAR corrige. Hoje em dia o cara erra e o VAR resolve a vida dele. Isso. Só que ontem não tinha o VAR para resolver. Então, assim, existem algumas coisas que precisavam ser já colocadas nesse jogo. Esse jogo seria a grande publicidade para a CBF. Sim. Seria uma ação de marketing fantástica para o presidente. Já com semiautomático. Já com semiautomático. Pelo menos para esse jogo, né? Sim, pelo menos para esse. Para falar, olha, nós temos, agora nós iremos implantar nos outros estádios. Vai demorar um pouquinho, mas vai ser isso aí. Vai demorar, mas vai ser isso daí. Ponto. Em relação ao VAR, eu também acho errado. Eu acho que, assim, o primeiro tempo acabou e não deveria, nenhum dos 2 times deveriam ter entrado para o vestiário. O VAR deveria ter esperado, o Rafael Klein, não, peraí. Ele, como árbitro de campo, ele deveria ter falado, não, eu quero as imagens. Mesmo que o protocolo,
o regulamento esteja autorizado, tal, que eu já vi aí que está autorizado, né? Os árbitros estão autorizados a fazer isso. Mas quando se trata de conduta violenta, né? Para pensar para o futebol, para o momento ali, não, peraí. Ô, VAR, eu só vou sair do campo e só vou autorizar as duas equipes a entrarem no campo depois de eu assistir as... Ah, mas não tem... Não quero saber, vocês deveriam... A CBF deveria ter visto isso. O técnico, ou sei lá quem é o responsável... Mas se disseram para eles, é que a gente não viu essa comunicação, se disseram, ó, Klein, não tem nenhuma imagem que comprove. Então, ô, Plirra, então vai e faz o que tem. Faz com a imagem que tem. Não, mas não tem nenhuma. Não, tinha uma imagem. A verdade é que tinha uma imagem. Apareceu. Tanto que a imagem apareceu, mas só que ela não era nítida porque pegaram primeira, a imagem, né? Que era no nível do campo. da transmissão. Né? A imagem da transmissão. Tinha. Eu falo isso em termos de lisura. Ah, mas o Flamengo poderia mudar. Lisura para os dois. Porque se o Flamengo vai pro primeiro tempo, sabendo que o Carrascal tinha sido expulso, o Felipe teria tempo de mudar a sua estratégia e o Dorival Júnior também teria tempo de mudar a sua estratégia. Né? Então, assim, para os dois. Não é só, porque agora é só para o Felipe. Não, para os dois. Porque o Dorival poderia ter mexido no time do Corinthians. Ou o Dorival poderia ter colocado um sistema de jogo diferente. Tanto que o Corinthians tem dificuldades para marcar também a equipe do Flamengo pela mudança que foi feita. Né? Então, assim, a lisura parte para os dois. A oportunidade de mexer no time seria para os dois, não só para o Flamengo. Né? Então, assim, ponto. Agora, infelizmente, perderam a oportunidade de fazer uma coisa boa. E é uma outra situação. É inadmissível. Carrascal. O Carrascal nem se fala. Carrascal, eu não sei, mas tem que ser... A gente ainda não falou dele. Mas ele tem que ser multado, porque assim, as pessoas, em algumas ocasiões, os jogadores, o vovozinho sabe o que eu vou falar. O jogador só tem medo quando mexem no bolso. O jogador só entende o recado quando mexem no bolso. Na era do VAR, não pode. Vai dar uma porrada no meio campo no jogador. E após o primeiro tempo, acaba o primeiro tempo, ele dá entrevista. Não sei se era repórter ou o repórter, não sei. Pergunta para ele, você deu o soco? Não foi nada. Não foi nada. E foi. Nós vimos aqui o movimento dele de dar a cotovelada. Isso aí, ponto. Agora, não dá para o VAR simplesmente acabar o VAR no meio do jogo, dos 15 aos 34, e você prosseguir. Você prosseguir o jogo. Enquanto não voltar o VAR, enquanto eu não dar condições legais para o jogo, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. O jogo tem que estar em totais condições para as duas equipes. Ou tem VAR o jogo todo. Ou tem VAR o jogo todo, ou não tem VAR. Entendeu? Porque o Corinthians foi prejudicado porque o Memphis fez o gol, como o Flamengo poderia... O Flamengo poderia ser prejudicado. O Flamengo poderia ser prejudicado também. A cronometragem numa corrida de Fórmula 1 quebrar, não dá. A lisura tinha que ser para os dois. Sem VAR, não tem jogo. Os dois foram prejudicados. O Corinthians prejudicou porque perdeu, mas se o Flamengo tivesse feito um gol também... E a informação que chega ainda sobre o Carrascal é que ele vai ser multado mesmo, vai ser comunicado pela direção. É o mínimo, né? Essa não tem nem o que discutir, né? Como a expulsão dele, como a agressão dele merecia expulsão? Não, e eu acho que ele, no primeiro tempo, juntamente com o Pulgar e com o Plata, eram os melhores jogadores. Era o Pulgar marcando, às vezes até com excesso de força, mas é a característica dele. E quem produziu alguma coisa ainda ali, ofensivamente, foi o Carrascal e o Plata, se movimentando muito. Eu nem tiraria ele, não. Eu tiraria o Arrascaeta. O Arrascaeta está bem abaixo, o Jorginho bem abaixo, as minhas substituições, né? Na minha análise de jogo. O próprio Pedro abaixo também. Então, assim, você tem no banco Cebolinha, Bruno Henrique, Ayrton Lucas, muitos jogadores. Assim, acho que não foi um dia inspirado do Felipe Luiz para tentar reverter ali nas substituições. Ele faz algumas, mas com um posicionamento que eu não vi uma evolução muito grande. Mas vocês colocaram ali na tarja VAR sem energia, não foi isso? Foi. VAR sem energia, alguma outra coisa. No lance desse gol anulado, eu acho que não é só o VAR que estava sem energia. Veja a postura dos jogadores do Flamengo. Verdade. O Rossi fazendo uma, duas, se matando e ninguém chega no rebote. O Léo Ortiz me chamou muito a atenção. Ninguém fica atento. Gente, me chamou a atenção. É isso que eu estou te falando. O Corinthians
entrou para conquistar, entrou para ganhar, entrou para lutar, entrou para se dedicar para uma decisão. O Flamengo entrou para jogar, achando que ia ganhar, a qualquer momento vou ganhar, meu time é melhor. O Flamengo é muito mais favorito que o Corinthians para ganhar tudo durante a temporada. Vou repetir, é muito mais favorito para ganhar o Brasileirão, Libertadores principalmente, do que o Corinthians. O Corinthians tem os 11 muito bons, né? E que bem encaixadinho fisicamente dá para encarar, mas não para uma competição longa. Acho que fica difícil, é a opinião de todos nós. Não é porque perdeu o Flamengo, esse início não tá bom, que não é mais o favorito. Para mim continua sendo o grande favorito, ainda é o melhor time. Agora precisa ter mais energia. Não pode o Léo Ortiz estar vendo a jogada sair, o Alexandre, experiente, está vendo a jogada sair, o cara nas costas dele recebe, ele ainda está voltando, devagar. Olha o Léo Ortiz, o Memphis está atrás dele, chega na frente, aí que ele vai reagir. 2 rebotes. Gente, a energia colocada do time do Flamengo não foi de um time para brigar por título. Nação, aconteceu de tudo neste jogo, menos o Flamengo jogar bola, hein? Meu Deus do céu, cara, o que aconteceu com o nosso Mengão? Exceto o primeiro tempo aí, né? Iniciou muito bem a partida, criou muitas chances de gol, mas nada de fazer gol, né? E quem não faz, leva, né? Foi o que aconteceu aí, né? Depois do primeiro gol do Corinthians, aí o Flamengo ficou igual barata tonta no campo aí, né? Não conseguiu fazer mais nada. Aí veio a expulsão do Carrascal, o que acabou de ferrar com tudo, né? Expulsão aí exótica, né? Nunca havia visto algo parecido. Todo mundo ficou surpreso, a imprensa, né? Mas tá na regra, é válido, né? Se tá na regra, fazer o quê, né? A gente tem que acatar, né? Agora o Carrascal aí vai ser multado, né? Sobrou pra ele. Ele realmente aí agrediu, né, o Bidon. Com isso aí prejudicou o Flamengo demais, hein? Essa expulsão aí, nossa, fudeu o Flamengo de verde e amarelo. Bom, galera, e nada disso tira o fato de que o Corinthians jogou muito bem, né? Mereceu a vitória. E o Flamengo aí agora é juntar os caquinhos aí, né? E bola pra frente. Só que é inadmissível, né, cara? Um elenco desse porte, desse nível, né? Com a estrutura que tem, cara. Salários em dia, os melhores salários do Brasil. O melhor elenco das Américas, né? O Flamengo oferece tudo que há de bom e de melhor para esses jogadores. Aí você vem falar que é porque eles iniciaram antes do que tava no planejamento, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, hein? O dinheiro que esses caras ganham. Jesus amado. Mas enfim, né? Agora que o leite derramou, não adianta ficar chorando mais. Passou, passou. Não volta mais. Bom, galera, é isso aí. Final de mais um vídeo. Agradeço muito a você que chegou até aqui. Deixa o seu like aí pra fortalecer o canal, pra ajudar a gente aí. Trazemos notícias do Mengão diariamente aqui, galera. Os melhores recortes dos melhores programas esportivos do Brasil. Então não fiquem de fora. Se inscreva aí, ative o sininho para serem notificados dos próximos vídeos. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima aí. Valeu e fui.